de Cristo de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, e esse vídeo que você vai assistir não estava reservado para o canal do Pod Cristo, mas achei interessantíssimo esse vídeo que nós vamos colocar para você a seguir. Assiste aí. Pod Cristo, debate com inteligência. Pod Cristo, debate com inteligência. Interessante. Essa semana começou, na verdade, essa semana começou a feira, né, de livros, de literatura, mais conhecida como a Bienal Internacional do Livro, onde autores, escritores e edições de livros e revistas e todo tipo de literatura, edições de graphic novel da Marvel, que é publicada pela Panini e pela Salvat Editora, criou uma certa polêmica. Em uma das cenas desta revista, ou no caso deste livro, revista encadernada de luxo, inclusive eu tenho duas aqui, vou mostrar para você, que é capa dura, de excelente qualidade, com as páginas desta mesma série, só que o nome e o título desta revista é A Cruzada das Crianças. Olha o título, A Cruzada das Crianças. Então ele tem um título praticamente chamando as crianças. Então, o que o prefeito Marcelo Crivella afirma dentro do seu vídeo, vou colocar aqui para você ver. O do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. A verdade é que na revista existem 3 cenas específicas de homossexualismo ou de homossexualidade, se você preferir essa expressão, aí é contigo. Mas existem 3 cenas. Em uma das cenas, eles estão deitados na cama juntos, como um casal que quando acorda de manhã, um casal juntos. Outra cena, eles estão conversando juntos, fazendo algum tipo de carícia ou dando a impressão de que estão trocando carinhos um para o outro. E a terceira cena, eles estão dando um beijo na boca. Não é um selinho, é um beijo de zitupia. Então, essas 3 imagens, essas 3 cenas, elas fazem o que a gente chama, ou que pode ser chamado, de apologia à homossexualidade. Muito bem, a gente não pode esperar muito de autores de roteiros, né? Até porque o autor dessa revista é homossexual assumido, ele já disse abertamente que ele é homossexual assumido. Então, você quer esperar o quê de um autor que é homossexual assumido, e um autor que ele faz uma divulgação muito grande de promiscuidade, de homossexualidade, de empoderamento feminino, de feminismo. Então ele tem toda aquela agenda progressista porque ele está legislando em causa própria. Então eu sou Marvete, eu sou leitor de gibi, eu cheguei a ter 5.000 gibis, juntamente com meu colega Marcelo, que mora lá em Fortaleza, Ceará hoje. Passamos lá pro ano 2000, começaram a surgir personagens homossexuais. Até porque homossexualidade é uma realidade para a gente. Querendo ou não, gostando ou não, crendo ou não, não importa. Elas são uma realidade hoje em dia. Então, primeiro cabe a nós termos respeito com as pessoas que são homossexuais. Porém, se você perceber o vídeo, eu queria que você visse o vídeo, ele diz o seguinte: nós vamos pedir para que a Bienal recolha estes livros e coloque em pacote. Os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo. Os organizadores da Bienal. Os organizadores da Bienal. Existem coisas que as pessoas não entendem. Estava eu agora vendo um filme e ele revela muito do que está acontecendo hoje na sociedade. Estava vendo o filme Cabo do Medo, um filme que fez grande sucesso, suspense, Robert De Niro e grande elenco, ganhadores de Oscar. Na história, o vilão, digamos assim, o assassino, o homem que se acha injustiçado, persegue uma família de um advogado, sua esposa, sua filha e criança. O que eu percebi vendo essas cenas me fez pensar muito nesse caso que a gente está vendo do gibi dos Vingadores. Como ele está seduzindo a menina, ele seduz a menina. Começa uma conversa, um papo, e começa a criticar os pais da criança, dizer que os pais estão errados, não estão deixando ela ficar à vontade nos seus desejos, nos seus anseios, que eles são repressores, os pais são repressores. Eles, na verdade, não sabem, não entendem a juventude e o potencial dela. Ele começa a seduzir a menina, e quando nós vemos a cena se desenrolar, daqui a pouco ele já está beijando ela e corrompendo ela, oferecendo maconha. É mais ou menos o que acontece. A sociedade ela tem corrompido as nossas crianças, corrompido os adolescentes, os jovens, dizendo que não tem nada a ver. Virgindade, isso aí é bobagem. Você deve se tolerar, você deve, se você gostar de uma garota, se você sentir algum tipo de atração numa garota, por que você não pode? Você é uma menina livre, por que menina não pode beijar menina? Por que menino não pode beijar menino? Visto que houve até, no meu pensar, houve um erro da parte do prefeito, porque ele não soube argumentar, ele não soube utilizar as leis. Esse é o problema quando a pessoa faz as coisas por paixão. Você vai ver na sequência um vídeo muito interessante, ou um trecho de um vídeo muito interessante, que o pastor Silas Malafaia fala sobre esse assunto. Veja que interessante. Artigo 227 da Constituição Brasileira.
A criança e o adolescente têm prioridade absoluta. Essa é a primeira verdade. Segundo, por que a Constituição, no artigo 21, inciso 16º, tem classificação indicativa? Por quê? Para proteger crianças e adolescentes. Agora, olha o jogo nojento, o jogo de mentira, de engano, para enganar a sociedade. Ninguém está falando em censura, nem tampouco em cercear a liberdade de expressão. É um jogo tão bandido e maldito. Preste atenção, a Bienal do Livro, centenas de milhares de crianças são levadas por escolas e por pais. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 78, não está proibindo venda de material erótico. Está dizendo que tem que estar lacrado e com um aviso para orientação dos pais. Se um pai quer comprar um material erótico para o seu filho, é problema dele, mas tem que estar lacrado. A ação do prefeito do Rio de Janeiro é que o material estava exposto aberto. Inclusive, nesse sentido, eu acho que o prefeito Crivella, ele errou. Ele deveria ter se calçado melhor, ele deveria ter se preparado juridicamente melhor para poder ter um argumento muito mais forte. Porque, pura e simplesmente, ele pediu para recolher as revistas. Isso, é claro que o público LGBT e toda a ideia, ou a massa esquerdista, ou a massa que tem uma filosofia baseada nisso, ela, obviamente, conseguiu vitimizar-se disso, dizendo que era censura à literatura. E, por mais que o desembargador e o próprio prefeito explicassem que não era censura ao livro em si, mas a disponibilidade do mesmo para crianças e adolescentes, não adiantou nada. Foram feitas reportagens, passou no Cansástico, passou em várias reportagens e a coisa cresceu. Tanto é que nosso vídeo cresceu. Então, infelizmente, nós temos aí muitos erros, um atrás do outro, mas isso abre nossas mentes, abre os nossos olhares para a gente ver que não é assim que funciona, não é por paixão que a gente deve fazer declarações. E é claro que existem pais que não se importam que os seus filhos tenham o contato com a homossexualidade ou com relações homoafetivas ou homossexuais. É verdade, existem pais que não ligam. Qual o problema do meu filho ver dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, se acariciando? Qual o problema? E claro, existem pais que são assim, eles permitem. Mas nós que somos cristãos, queremos prezar pela educação do nosso filho e queremos ter o poder pátrio de cuidar dos filhos, de cuidar das crianças, de ensinar as crianças, olha meu filho, isso aqui a gente deve respeitar, mas isso aqui, segundo a Bíblia, é pecado. Isso aqui, segundo a sociedade, não é aceito. Mas você não quer dizer também que você tenha que maltratar ou que você tenha que ser mal educado. Os organizadores da Bienal. Essa revista não tem que estar disponível para criança. E olha o título da revista, Jornada das Crianças. Então um título como esse vai chamar as crianças para ler. E a criança entra, se você é um cristão, se você é um católico, um cristão, e se você cria o seu filho falando que a família é homem e mulher, se você cria um filho dizendo que você tem que respeitar o homossexual, mas que isso é uma condição que Deus, ou que a Bíblia, ou que as Escrituras, elas não combinam com as Escrituras, e aí o seu filho vai comprar uma revista dos Jovens Vingadores, e aí ele se depara com dois jovens se beijando. É disso que nós estamos falando. Você quer LGBT que tenha homossexualidade, você quer LGBT que tenha a apologia ou defesa aberta ao aborto, ou defesa aberta à homossexualidade, ao lesbianismo. Não tem, você pode fazer o que você quiser. Agora, deixe, como diz o nosso presidente, deixe as nossas crianças em paz. Aquela exposição que estava lá, em que a criança tocava o homem nu, essa exposição estava para vir para aqui, para o Rio de Janeiro. E o prefeito, ele disse que não iria ter essa exposição aqui. Tentou e batalhou para que essa exposição não chegasse aqui no Rio de Janeiro. Um youtuber muito conhecido resolveu fazer uma doação de 14 mil livros na Bienal Internacional do Livro. Podemos não esquecer que esse mesmo youtuber aqui mandou distribuir os livros com conteúdo LGBT para quem quisesse, inclusive crianças e adolescentes. É o mesmo que foi denunciado por pais de alunos, escolas. Ele é um influenciador dessas crianças. Seus vídeos influenciam crianças a serem agressivas e muito palavrão, além de muitas outras coisas. Se você quiser, dá um Google, dá uma pesquisada sobre esse famoso youtuber que distribuiu material impróprio para as crianças, e espero não ver consequências ruins daqui a muitos anos, quando os pais que compram esses conteúdos e que servem esses conteúdos para os seus filhos e falando, se arrependendo pelo que fizeram. E infelizmente será tarde demais. Muito obrigado. Obrigado por você ter ficado com a gente. Tchau.